Duelo do G4 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ligação do Cruzeiro para levar Gabigol. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de terça-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começou a assistir? Like. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos, que tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Vamos começar a falar logo dessa história de Gabigol, ligação de dirigente para Rodolfo Landim, para levar o nosso camisa 99. O que há de verdade nessa história? Vamos lá, PQD, que história é essa? O Dudu, estava prestes a ir para o Cruzeiro, Já tinha sido tudo apalavrado, documentos assinados, só faltava o Dudu assinar aí para poder se transferir. Eu ouvi a declaração da Leila Pereira, sou fã da Leila Pereira, sem clubismo, ela não baixa a cabeça para ninguém. Gostei muito da postura dela com relação ao caso do Dudu. Então, Dudu não foi, o Cruzeiro retirou a proposta e chegou uma notícia essa manhã da rádio Itatiaia, que dizia o seguinte: após confusão com Dudu, jogador do Palmeiras, o time mineiro busca contratar Gabigol. Inclusive, o investidor Pedro Lourenço ligou diretamente para Landim, presidente do Flamengo, para saber as condições do negócio pelo jogador. Sabemos que agora, no meio do ano, dia 1º de julho, Gabigol já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer time do Brasil ou do mundo. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa, mas tem uma coisa, eles aguardam aí, a notícia que eles aguardam o julgamento de Gabigol junto ao CAS para saber se ele vai ser inocentado ou não, você vai ter que cumprir a punição até fevereiro de 2025. Lembrando que Gabigol está jogando pelo efeito suspensivo, Mas chegou uma outra notícia agora na parte da tarde, do portal O Tempo, que diz o seguinte: sem interesse, Pedrinho, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, desmente ter feito contato com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para a contratação de Gabigol. Ou seja, a Rádio Itatiaia trouxe a informação que Pedro Lourenço ligou diretamente para Rodolfo Landim. Já o portal O Tempo, trouxe essa notícia de que o Pedro Lourenço negou ter ligado para Rodolfo Landim. Sendo assim, não tem proposta nenhuma ainda feita por Gabigol. Sabemos que há o interesse do Cruzeiro. O próprio Pedro Lourenço já falou isso. Mas, até o momento, não houve proposta nenhuma, não teve ligação nenhuma. Eles estão realmente aguardando o julgamento. E o Flamengo também está aguardando esse julgamento para poder sentar e poder aí fazer um novo contrato com o Gabigol, uma renovação de contrato, não nos moldes que ele pediu, de 5 anos, mas sim 3 anos, e um aumento substancial de salário. Como estamos falando em saída, chegada, ida, vinda que não foi, Marcos Braz afirma que a próxima janela não será tão movimentada quanto a janela do início do ano. Olha só, abre aspas. A janela de contratação do Flamengo do meio do ano não será tão pesada quanto a do início do ano. Serão feitos apenas ajustes, fecha aspas, disse Marcos Braz à Cazé TV. Sabemos que o Flamengo precisa de um lateral direito, O Flamengo precisa de um reserva para Jorginho de Arrascaeta, eles querem contratar mais um ponta direita. Então, assim, são reforços pontuais que eles devem fazer aí nessa próxima janela de transferência, nada extravagante, Bom, então vamos mudando aqui de assunto. Flamengo e Fluminense se enfrentam domingo no Maracanã. E os ingressos para a torcida rubro-negra será comercializado a partir de sexta-feira. Ou seja, os rubro-negros terão apenas 2 dias para comprarem os ingressos para essa partida da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores, inclusive, foram definidos. Para o setor norte, exclusivo para a torcida do Flamengo, o Fluminense aí colocou os ingressos a R$100 a inteira, R$50 a meia. O oeste inferior está um pouco mais caro, custando aí R$120 a inteira e R$60 a meia.
Apesar dos valores, a expectativa é que a torcida do Flamengo compareça em peso para apoiar a equipe em mais um clássico. Lembrando que a torcida do Fluminense não consegue colocar nem 14 mil torcedores no estádio, né? Foi o que aconteceu aí o último jogo do Fluminense. Eu acho que tinham 14 mil presentes e 13 mil e pouco pagantes. O ingresso mais barato para o torcedor do Flamengo custa R$ 20 a meia entrada, 40 inteira, localizado no setor leste superior. Já a leste inferior está a R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia. Ou seja, o torcedor do mais querido precisa torcer para ter os ingressos mais baratos à venda na sexta-feira, dia 21. Lembrando que, com a exceção da Norte e o Sul, todos os outros locais são misto para essa partida, né? A torcida do Flamengo vai engolir a torcida do Fluminense. É normal, pode ter certeza disso. Quando nós vermos, a gente for assistir o jogo, vai ver lá um clarão imenso no meio da torcida do Fluminense. Se não fosse o Flamengo, esse Maracanã estava aí na boca rota. A realidade é essa, né? Então, ainda falando aqui de ingresso, vou trazer a parcial dos ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira contra o Bahia. Minha preocupação é com que camisa o Totó vai estar vestido. A camisa do Bahia, a camisa do Flamengo e como vai ficar a cabeça de Totó? Essa é a minha pergunta. Eu, no lugar dos pais de Totó, colocaria uma camisa mista. Não colocaria nem do Flamengo nem do Fluminense. Porque o garoto é apaixonado pelo Flamengo. Então, seguindo aqui, conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a torcida do Flamengo já comprou mais de 30 mil ingressos de forma antecipada para o jogo contra o Bahia. Desse modo, somando gratuidade, cadeiras cativas e tribuna de imprensa, a expectativa é que tenha cerca de 50 mil pessoas no Maracanã. Eu aposto que terá aí 55 mil pessoas no Maraca, né? Então, mudando aqui de assunto, mercado disputado. Segundo o jornal espanhol, a disputa entre Flamengo e Botafogo pela contratação de Montiel. O jogador pertence ao Sevilha, porém está emprestado ao Nottingham Forest. Notícia do jornal espanhol, né? O Flamengo já vem sondando esse Montiel há muito tempo e vamos ver o que vai acontecer agora na janela de transferência do dia 10 de julho, né? Quem é que o Flamengo vai contratar? O Flamengo já tem o nome dos jogadores que ele vai aí em busca nessa janela de transferência, né? São nomes que estão mantidos aí a 7 chaves, porque nós sabemos da dificuldade que o Flamengo tem toda vez que vai contratar um jogador, devido ao poderio financeiro do Flamengo. Os times que têm os seus jogadores colocam uma dificuldade tremenda, colocam o preço lá em cima, eles querem de qualquer maneira lucrar em cima do Flamengo. Então, esses nomes estão sendo mantidos aí, as 7 chaves, para na hora certa serem divulgados, né? Então, falando aqui ainda sobre Flamengo e Bahia, matéria do Coluna do Fla diz o seguinte, figurinha repetida. Pela terceira vez em 4 rodadas, Braulio da Silva Machado será o árbitro no confronto entre Flamengo e Bahia. A partida acontece na quinta-feira às 20 horas no Maracanã. Informações, Vene Casagrande, né? Agora vamos trazer boas notícias aí sobre o elenco do Flamengo que treina nessa tarde de terça-feira no CT Ninho do Urubu. Olha só, Ayrton Lucas se recupera de lesão e participa do treino desta tarde. Com seu retorno, Léo Pereira volta à sua posição principal. Já Fabrício Bruno, suspenso, não completará a dupla de zaga do time titular no próximo confronto. Agora, mudando aqui de assunto, vamos falar do Sub-20 do Flamengo. Felipe Luiz estará lá acompanhando esse jogo. Felipe Luiz foi campeão pela primeira vez como técnico em cima do fiasco da Gama dentro da casa deles. É muito mais gostoso. Olha só, Flamengo e Fluminense medem força às 18 horas dessa terça-feira pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida acontece no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e contará com a presença de Felipe Luiz, que assumirá o comando da categoria logo após o Clássico, né? Ele não vai comandar o time ainda hoje. Felipe Luiz foi escolhido aí para a função de treinador do Sub-20 após Mário Jorge deixar a Gávea e assumir a equipe Sub-17 da Arábia Saudita. Desse modo, o ex-lateral conquistou a Copa Sub-17 nessa segunda-feira, ontem, e agora irá acompanhar
como espectador a partida entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Boa sorte, Felipe Luiz. Temos uma competição importantíssima agora em agosto, que é o Mundial de Clubes da categoria. O Flamengo conquistou o título inédito da Libertadores da América Sub-20 de forma invicta. E agora vai disputar o título inédito de campeão do mundo contra o time aí de Rodinei, Olympiacos da Grécia Sub-20. Né? Então, vamos aqui para a lista de desfalque do Flamengo, que pode sair de 11 para 8 para esse jogo contra o Bahia, porque Alan e Ayrton Lucas estão em processo de transição física. Dessa forma, os dois jogadores que desfalcaram o Flamengo contra o Atlético Paranaense podem ficar à disposição de Tite para o confronto diante do Bahia. Os treinamentos de hoje, terça-feira e quarta-feira, portanto, serão decisivos. Além disso, o próprio Tite desfalcou o Flamengo na beira do gramado contra a equipe do Atlético Paranaense e volta a ficar à frente da equipe na quinta-feira, dia 20. Isso porque o treinador já cumpriu a suspensão por ter recebido os 3 cartões amarelos. Agora está liberado para comandar o Mengão. Dessa forma, a lista de desfalques do Flamengo fica extensa devido à convocação de jogadores para a disputa da Copa América, enquanto o Uruguai chamou Arrascaeta, De La Cruz, Vina, Varela e o Chile convocou aí o Eric Pulgar, o volante Eric Pulgar. Né? E por fim, Fabrício Bruno vai cumprir suspensão, pois levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense. Igor Jesus se recuperando de entorse no tornozelo esquerdo e Carlinhos em processo de reequilíbrio muscular. Fecham aí a lista de desfalques do Mengão. Então esses são os desfalques do rubro-negro aí para esse jogo contra o Bahia. Cara, esse jogo contra o Bahia vai ser uma disputa do G4. Eu vou trazer informação para vocês aqui, ó. Duelo no G4. Líderes do Brasileirão fazem confrontos direto na 10ª rodada. A 10ª rodada da competição, que começa na quarta-feira amanhã, colocará em frente a frente 4 times que atualmente ocupam o G4 da tabela. Primeiramente, nesta quarta-feira, Botafogo e Atlético Paranaense, no estádio Newton Santos. A partir daí, impõe o time carioca, que lidera o campeonato com 19 pontos, e a equipe paranaense, que ocupa a 4ª posição da tabela, somando 17 pontos. Em seguida, na quinta-feira, dia 20, Flamengo e Bahia se encontram no Maracanã. Neste confronto, rubro-negro e tricolores, segundo e terceiro colocados na tabela, respectivamente, se enfrentarão a partir das 20 horas. Vale mencionar que ambos os times somam 18 pontos na classificação, têm o mesmo número de vitórias idêntico, 18 cada, porém o Mengão leva vantagem no segundo critério de desempate, que são o saldo de gols. Vai ser um jogo quente, vai ser um jogo pegado, um jogo que o Flamengo tem que mostrar mais uma vez a sua força, principalmente dentro de casa, com o apoio da sua torcida. É um jogo que aí, dependendo do resultado de amanhã, se houver um tropeço do Botafogo, Flamengo ganhando pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, que é algo muito importante nesse período de data FIFA. É a 3ª batalha de 9 nessa data FIFA, e vamos torcer para que o Flamengo tenha um bom resultado, né? Agora outra matéria aqui falando sobre Sérgio Ramos, que deixou o Sevilha, está livre no mercado. Ó. Chegou ao fim a 2ª passagem de Sérgio Ramos no Sevilha da Espanha, clube que o revelou antes de longa e marcante passagem pelo Real Madrid da Espanha. Na última segunda-feira, dia 17, mais conhecido como ontem, os rojiblancos anunciaram a saída do zagueiro. Livre no mercado, eu pergunto para vocês, torcedores rubro-negros, ele cabe no Mengão? Vocês acham que seria uma boa Sérgio Ramos na zaga do Mengão? Olha só, aos 38 anos, o defensor fica livre no mercado, né? Após aí 37 jogos e 7 gols marcados na temporada 2023-2024 pelo Sevilha. Segundo aí a imprensa espanhola, atualmente Sérgio Ramos desperta o interesse de clubes da Major League Soccer, que é a Liga dos Estados Unidos, e da Arábia Saudita. Vale destacar que o zagueiro teve o nome vinculado ao Flamengo no ano passado. Cara, já está com 38 anos, a não ser que o Flamengo contratasse ele aí até o final do ano. Contrato de 6 meses. Ou
de uma temporada, ou seja, seria agora de julho a julho do ano que vem. Eu acho que mais do que isso, minha opinião, quero saber de vocês. Minha opinião, para um contrato extenso, não, mas de uma temporada eu acho que cairia bem. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!